governo quer criar um benefício especial para órfãos de pais que morreram vítimas da Covid-19. Então, isso são dois critérios. Primeiro, que os pais tenham morrido em razão, por causa da Covid-19. E segundo, que sejam crianças de famílias registradas no Bolsa Família. Isso, inclusive, faz parte da reformulação do programa, que deve ser ampliado, talvez até há uma discussão se ganhará outro nome ou não, mas o fato é que a ideia é essa. E o valor em estudo está entre R$ 240 e R$ 250 reais por mês, por criança e adolescente. Pelo menos é o que pretende o Ministério da Cidadania. O benefício seria dado automaticamente para crianças e adolescentes de famílias incluídas no programa de transferência de renda, o Bolsa Família, em que um responsável familiar, cônjuge ou adulto, às vezes é o irmão mais velho, a criança já não tem os pais, o irmão mais velho é que sustenta a família e eles estão ali pela renda que tem, eles têm direito ao benefício do Bolsa Família. Ou então é o pai ou a mãe, enfim, há um adulto ali responsável pela família, responsável pelo sustento. E se esse adulto morreu em decorrência da Covid-19, e isso vale desde o início da pandemia, então o benefício será pago. E a criança ou adolescente, claro, receberá até aos 18 anos de idade. Então, se for uma criança de 12 anos, a ideia, e obviamente respeitadas todas essas circunstâncias e exigências, se perdeu um familiar que era o responsável pelo sustento e a família estava no Bolsa Família, essa criança receberá, se ela tem 12 anos, até completar 18 anos, e mês a mês, o valor calculado ou defendido pelo Ministério da Cidadania está ali entre 240 e 250 reais. Eu digo defendido porque o Ministério da Cidadania não tem autonomia para bater o martelo. Isso tem de passar pelo Ministério da Economia, é óbvio, e também pelo Bolsonaro. E se a criança tem 3 anos, a ideia é que ela receba até aos 18. O Brasil se aproxima de 500 mil vítimas da Covid-19 e a ideia é que nessa ampliação do Bolsa Família, porque o que defende o Paulo Guedes e o Bolsonaro chegou a defender, que o programa alcance mais gente, beneficie mais pessoas, lembrando que quando se fala em 14 milhões, são 14 milhões de CPFs, né? De inscritos, não significa que são 14 milhões de pessoas beneficiadas. O número é maior porque ali é por CPF. Então você tem uma ideia de se ampliar o número de famílias que receberiam esse benefício permanente e, ao mesmo tempo, com um valor maior. Então seria pago mais para mais gente, o que significa, claro, um programa mais caro. E aí aparece o problema óbvio, de onde virá o dinheiro. É uma questão que tem sido debatida há pelo menos 8 meses, se não mais, né? Final do ano passado já havia esse debate, porque originalmente o governo queria mudar o nome, foi quando surgiu aquela história de Bolsa Renda Cidadã, Renda Brasil, depois parecia que estava prevalecendo o nome Renda Cidadã. Mas a pergunta foi feita ao Paulo Guedes. Paulo Guedes, tudo legal, tudo bem, politicamente isso vai ser bom para o Bolsonaro, porque vai ser mais dinheiro colocado no Bolsa Família, mais gente sendo beneficiada, a gente muda o nome, e aí, claro, o programa turbinado com outro nome que seria associado ao Bolsonaro, como Bolsa Família ficou associado ao Lula, a Dilma. A ideia era essa.
Mas, Paulo Guedes, de onde virá o dinheiro? E aí, tudo que ele sugeriu foi por água abaixo, porque eram sugestões ruins, realmente ruins. O Paulo Guedes chegou a sugerir que houvesse uma unificação de diversos benefícios que são pagos, mas a ideia era ruim, porque, é claro, alguém que recebe um tipo de benefício, mas não está, por exemplo, no Bolsa Família, inclusive lá o auxílio defenso, para o sujeito que é pescador, não pode pescar na época em que há proibição legal para a proteção dos peixes na hora de reprodução. Então, naquele período, eles recebem um auxílio. Isso está em lei e tal. Se você tira desse sujeito, ele não está necessariamente no Bolsa Família. Então, foi quando o Bolsonaro até disse que não iria socorrer os pobres com o dinheiro dos paupérrimos. O Paulo Guedes sugeriu também a história de jogar o abono nesse caixa comum, o abono salarial. Também a ideia não foi bem recebida. Aí ele veio com uma história perigosíssima de utilizar o dinheiro de precatórios. Basicamente era um calote. Um calote em quem tem dinheiro para receber, que aliás, às vezes o sujeito falece depois de esperar décadas e não recebe. Não recebe da prefeitura, não recebe do governo estadual, não recebe do governo federal. Também a ideia foi rechaçada e, aliás, considerada ilegal, porque iria ferir um direito adquirido de quem tem um precatório a receber, de quem é credor do Estado. Quando você deve o Estado, não tem conversa, não tem papo, não tem espera um pouquinho, não tem. O sujeito tem de pagar, senão ele pode ter dificuldades tremendas depois para ter um CPF novo, para participar de um concurso, às vezes até para abrir uma conta no banco. Uma série de dificuldades se ele é devedor inadimplente do governo. Mas quando o governo é que diz espera um pouquinho, depois eu pago, uma hora eu pago, não acontece nada. Fica para depois. E o credor do Estado fica ali esperando. E isso vale para a União, para os estados, para os municípios. É uma roubalheira, porque o Estado deve e vai postergando aquele negócio. Às vezes eles fazem filas, né? Não, agora vamos ordenar a fila aqui de recebimento. Mas enfim, o Paulo Guedes chegou a sugerir que usassem os precatórios. A ideia foi descartada pelo governo, pelo Congresso, até pelo Supremo, porque a legalidade do que propunha o Paulo Guedes começou a ser discutida. Ele estava atacando um direito, não é? Pois bem, então o que ficou foi pagar o Bolsa Família. O programa foi mantido. O Bolsonaro chegou a ameaçar de demissão, de exoneração, cartão vermelho, quem falasse em renda cidadã e tal. Ficou o Bolsa Família, o nome original, o pagamento original, e assim começou o ano, né? Depois daquela suspensão do auxílio emergencial. Aí volta o auxílio emergencial desidratado, pagando bem menos. Mas o governo não perdeu de vista o que representa politicamente auxílio emergencial e, mais importante, benefício permanente. Programas permanentes de benefícios para os mais pobres. Há um ganho político. Isso é óbvio. Isso é claro. E é bom lembrar que o Bolsa Família, ele tem um número muito grande de beneficiados no Nordeste e no Norte, mas o Nordeste, a população do Nordeste é muito maior que a do Norte. Então, e é exatamente no Nordeste onde há o menor apoio a Bolsonaro. Foi inclusive a única região, na eleição em que ele venceu o Haddad, foi a única região onde ele perdeu. Então ele sabe que é preciso ganhar votos no Nordeste, ganhar apoio no Nordeste. Tem ido muito mais para lá, tem inaugurado muitas obras lá, mas ele sabe que o programa de assistência social é fundamental.
é o trunfo que ele imagina ter para ganhar mais votos lá, para avançar lá. E em outras regiões, obviamente. O Bolsa Família não se limita a Nordeste e Norte, mas lá pode ser um elemento crucial. Então, veio a ideia de mudar de nome para que houvesse uma associação entre o novo nome e o governo Bolsonaro. A ideia de turbinar o programa, pagando mais para mais gente. E agora, esta ideia de pagar ali de 240, 250 reais para crianças e adolescentes que perderam o familiar que era o responsável pelo sustento da família. O pai, a mãe, o irmão mais velho, a irmã mais velha, enfim. E, desde que tenha sido por causa da Covid, a morte daquela pessoa, e desde que a família esteja inscrita no Bolsa Família. Socialmente, o mérito é indiscutível. Há motivos para isso. É uma ideia bem-vinda, porque vai socorrer gente que precisa de socorro. A gente sempre lembra aqui que o ideal é que ninguém precise de nem sequer um centavo do governo. Nem da prefeitura, nem do governo do estado, nem do governo federal, de ninguém. Que cada um possa viver de acordo com a renda obtida com o seu trabalho. Isso é o ideal. E aí, muita gente diz, não, é preciso acabar com essas coisas e que cada um ganhe o seu próprio sustento. O importante é que a economia cresça para que haja emprego para todo mundo. Primeiro, que nunca haverá emprego para todo mundo. Sempre haverá quem precise de um socorro assistencial, do socorro do Estado, socorro social. A sociedade ajudando aquelas pessoas que não podem trabalhar. Isso abstraindo aqui o que não quer, não está afim de trabalhar. Né? Já dissemos aqui, o sujeito quer viver na praça, quer viver no meio do mato. Ele quer viver à margem, à parte, por opção. Mas isso é um número ínfimo de pessoas em relação à população. Mas há um número muito grande de pessoas que ou não podem, por alguma incapacidade física, mental, ou não conseguem trabalho. E aí há um acordo social. É o chamado tratado social que estabelece que a sociedade socorrerá aqueles que estiverem nessas circunstâncias. Por isso existe a previdência social, né? Não só para aposentados, mas por isso existe o benefício de prestação continuada, que aliás é um pagamento muito baixo. O salário mínimo já é baixo no Brasil. Imagina esses benefícios, são baixíssimos, né? É ali para o sujeito não morrer de fome. É para que ele possa pelo menos comprar pão com salame, né? Se der para comprar o salame, mas pelo menos para comprar o pão. E é muito pouco, é muito pouco. Mas existe essa ideia. Em alguns países o socorro é tremendo. É tremendo, é um grande colchão de proteção social. Não é o caso aqui. Mas essa ideia de vamos esperar a economia crescer e dar emprego para todo mundo, o problema é que você tem milhões que não podem esperar mais nada. Nada. Não podem simplesmente cruzar os braços e esperarem o tempo do emprego, o tempo do trabalho, o tempo do salário, o tempo da renda. Não podem. Não tem tempo para isso. Não há como. Não sobreviverão até lá. Segundo, que esses programas assistenciais, você pode estabelecer algumas conexões com a escola, ou seja, um pagamento adicional pela presença da criança na escola, pelo desempenho escolar, ou seja, o interesse, não é nem a nota alta, é o interesse, a frequência, para evitar a evasão. Da mesma maneira, você tem a possibilidade de ajudar bastante colocando merenda decente nas escolas públicas, aí é trabalho de governos estaduais e prefeituras. Outro dia o Agostinho estava falando aí de uma escola cuja dita merenda, sinceramente,
Sinceramente, você não pode chamar aquilo de merenda, né? Então um negócio ali industrializado, uma bolacha, um troço próximo do vencimento, quer dizer, isso é uma vergonha. Há muitas maneiras, não é só o dinheiro na mão. O Paulo Guedes defende o dinheiro na mão, ele acha que é a melhor maneira de ajudar. É depositar ali pro sujeito. Ó, tá aqui, ó. E aí você compra o que você quiser. Correto? Se você vai comprar comida ou não, é problema seu. Isso aqui é como a sociedade pode te ajudar por intermédio do Estado. O fato é que o Brasil se aproxima de 500 mil mortes por causa da Covid. Está se aproximando rapidamente. E o governo estima gastar em 2022, no ano que vem, 196 milhões e 200 mil reais para ajudar 68 mil crianças e adolescentes de 35 mil famílias que neste momento se enquadram nesses critérios. Bom, o Bolsonaro ainda não disse quais regras ele quer ver nesse projeto, porque eles vão apresentar ali um pacote. E ele vai dizer isso aqui não, isso aqui sim, claro. Quando eu digo Bolsonaro, é conversando com o Paulo Guedes, conversando com o general Ramos, conversando com o ministro da Cidadania, né, com o Roma, conversando com todo mundo para saber o que é viável e o que não é. E a palavra final acabará sendo do Paulo Guedes, que vai dizer tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para isso. Não é? Porque a ideia do político, qual é? Eu quero o melhor programa possível, porque isso vai me dar voto. Para quem vai tentar a reeleição, como é o caso do Bolsonaro, ele quer o melhor programa possível, atendendo o maior número de pessoas, o maior número possível de pessoas, e atendendo com mais grana do que hoje. Porque isso dá voto. Não há dúvida, não é? A mesma lógica valeu para o PT quando estabeleceu, avançou daquele Bolsa Escola, que foi uma ideia da Ruth Cardoso, a esposa do Fernando Henrique Cardoso. O PT pegou aquele programa, pegou um outro programa que era Vale Gás, tal, reuniu tudo, deu uma turbinada, fez o Bolsa Família. E foi um programa importante eleitoralmente para o PT. Inclusive, chegou um ponto em que era uma arma nas disputas eleitorais. Todo mundo se lembra da maneira como o PT sempre dizia, se esse caboclo aqui ganhar, o Bolsa Família vai para o espaço. E fizeram isso com a Marina Silva, por exemplo, que foi às lágrimas, né? Porque ela não tinha a menor intenção de mexer com o Bolsa Família. E colaram nela a ideia, inclusive usando um negócio que não tinha nada a ver com Bolsa Família, que era a história de independência do Banco Central, que ela defendeu por algum tempo, não sei se ainda defende, né? Mas, então isso vira uma arma. E o Bolsonaro sabe disso. E quer ter a sua arma particular, ou a sua maneira particular de cultivar votos. Esse é o ponto do Bolsonaro. O Ministério da Cidadania também. Aliás, o ministro da Cidadania gosta demais desses programas. Ele é um deputado. Antes era o Lorenzoni, também deputado, que sonha ser governador do Rio Grande do Sul. Então o cara aparecer em entrevistas falando de programas sociais, benefícios, ele sabe que isso tem impacto eleitoral. Mas aí entra o pessoal da grana, que chega e diz, esqueçam, não tem dinheiro para isso. Foi quando disseram para o Paulo Guedes, então dá um jeito de arrumar dinheiro. Ele trouxe as ideias ruins e não avançaram. Né? Foi quando, pelo menos, não vou dizer que foi sepultado, mas foi deixado, foi jogado para escanteio o Renda Cidadã. Talvez volte a entrar em campo. A identificação será feita por meio do Cadastro Único de Programas Sociais, um instrumento de coleta de informações para identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país para fins de inclusão nos programas de assistência social e redistribuição de renda. E com essas informações, você cruza ali
os dados, né? É feito uma base de dados adicionais, como você tem o DataPrev, por exemplo, que tem todos esses dados, para identificar quem será beneficiário desse programa. Quem vai ser alcançado por esse programa. A ideia é que o benefício não seja contabilizado na renda do cadastro único para o acesso aos programas sociais. Ou seja, o valor não seria incluído para o cálculo da renda familiar. Porque senão pode virar um problema, não é? O sujeito tem 17 anos, ele vai receber aquilo por um ano, mas aquilo será contabilizado como renda familiar. E aí ele pode ter problemas para acesso a um outro programa. Quem vai fazer o acompanhamento pela ideia do Ministério da Cidadania? Aí é o óbvio, o município. Isso tem problema? Tem. Muitas vezes tem. Nós já vimos, por exemplo, no caso do Bolsa Família, gente com dinheiro, com renda alta, recebendo Bolsa Família. Bom, tem gente com renda alta que se inscreveu e alguns até conseguiram receber auxílio emergencial. É vergonhoso. Porque aí você está avançando, primeiro, sobre dinheiro público, sem ter direito a. Segundo, que você está tirando a possibilidade daquilo ser mantido, de ser ampliado, de atingir mais gente que precisa. É uma canalice. Não é? E no caso do Bolsa Família também acontece. Porque não dá para o governo federal, num país do tamanho do Brasil, ter o controle família por família, mesmo com todos os instrumentos de hoje. Hoje é muito mais fácil, com computador, com cruzamento de dados e tal. Mas ali o acompanhamento, né? A condição de vida da família. Claro que o IBGE, fazendo o censo, já é um instrumento tremendo. Mas o acompanhamento tem de ser municipal. O município é que deve cuidar disso. Isso, claro, repito, já gerou problemas. Não é? O amigo do prefeito, o amigo do secretário de assistência social, de repente está lá inscrito no programa, recebendo, vão descobrir, o cara tem dinheiro, tem trabalho, tem renda. Não atende nenhuma das exigências para estar naquele programa, mas está. Então, entram as canalices, aquela corrupção que ninguém nota, ninguém percebe. E é corrupção, porque é dinheiro público. Obtido indevidamente, sacado indevidamente. O sujeito avança indevidamente sobre dinheiro público. É corrupção. Né? Ali, em pequena escala, tá ali no município e tal. Mas é a melhor maneira, é o município. Não dá para o Estado fazer isso, não dá para o governo federal fazer isso. Tem de ser porque há um acompanhamento, não é só pegar os dados. Família tal, renda tal, mora na rua tal, tá tudo aqui, tá no papel, tá no computador. Não basta. É preciso acompanhar aquilo que assistente social faz. E aí tem de ser trabalho do município, que fará, se o projeto for aprovado como foi concebido aí, se avançar como foi concebido pelo Ministério da Cidadania, e o acompanhamento será feito pelo município, que vai acompanhar a família da criança, como está a situação daquela família. Então, isso vai ter um custo, é claro, mas haverá um ganho político, haverá um custo financeiro, e é claro que o Estado está com teias de aranha no cofre, não tem dinheiro, tem um déficit público gigantesco, uma dívida pública gigantesca, que só pode ser empurrada, renegociada, não é algo que você imagina que será pago a médio prazo, para que o Brasil não tenha mais dívida pública, é gigantesca. Estamos falando de trilhões. E a pandemia fez com que o rombo nas contas públicas se ampliasse tremendamente. Muito, muito, muito. Ó. O cálculo original antes da pandemia, não é que ele foi atropelado, né? Ele ficou como um grão de areia em meio ao tamanho do rombo provocado pelos gastos com a pandemia. E inevitáveis, tinha mesmo de gastar. A questão, claro, é sempre saber se o dinheiro foi bem gasto, se não foi bem gasto. Né? Isso é outra história, mas tinha de gastar.
Então, o programa é socialmente bem-vindo, mas permanece a pergunta que era feita no ano passado, se haverá recursos para isso, se haverá dinheiro para isso, e aguardemos, porque o Paulo Guedes disse ontem que deve haver uma ampliação do auxílio emergencial. E, paralelamente à ampliação do auxílio emergencial, o governo quer finalizar essa ampliação do Bolsa Família. A dúvida é se será ou não com o mesmo nome ou se terá um novo nome fantasia.